Oi, pessoal, tudo bem? Gente, desculpa pelo que aconteceu. Eu realmente não sei o que houve, mas amanhã eu vou verificar. De qualquer forma, eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que a gente ia conversar na live, tá bom? Síndrome dos ovários policísticos, o que é? É uma doença endócrina muito comum na mulher na idade fértil e geralmente o que acontece é o excesso de hormônio masculino, que a gente chama de andrógenos, certo? Esse excesso de hormônio masculino vai gerar algumas manifestações clínicas típicas da SOP, que são acne, aumento de oleosidade, os pelos em locais onde tipicamente não tem na mulher, mas tem no homem, que é no queixo, na região do colo, no dorso, na região da linha média do abdômen, e geralmente são pelos mais grossos. Além do excesso de hormônio masculino, a gente vai ter uma manifestação muito típica que é a disfunção ovariana. Então, são mulheres que ou não menstruam ou podem até menstruar, mas menstruam com ciclos irregulares. Então, vai ter mulher que vai menstruar a cada 45 dias, vai ter mulher que vai passar 2, 3 meses sem menstruar e depois vem uma menstruação. E vai ter também aquelas mulheres que vão menstruar direitinho todo mês, vai ter o ciclo menstrual regular, porém não ovula. Então, para que a gente tenha o diagnóstico de SOP, a gente precisa preencher critérios. São 2 de 3 critérios. O primeiro critério é o excesso de hormônio, que pode ser tanto com a manifestação clínica, então é a mulher que chega com acne, pele oleosa, excesso de pelo, ou o excesso de hormônio laboratorial. Então aquela mulher não necessariamente precisa ter a manifestação clínica, mas ela já pode ter os seus exames alterados. O segundo critério é quando eu tenho a anovulação, então é uma mulher que tem alteração do ciclo menstrual. E o terceiro critério é a presença de cistos no ovário, certo? Perceba que eu preciso de 2 critérios para dar o diagnóstico, então não necessariamente eu tenho que ter ovário policístico. Eu posso ter o excesso de hormônio e a alteração do ciclo menstrual e os meus ovários serem normais. E vale ressaltar que a SOP ela é um diagnóstico de exclusão. Existem várias outras doenças que precisam, antes de dar o diagnóstico de SOP, serem excluídas. Problemas na tireoide, aumento de prolactina, tumores que produzem hormônios masculinos, hiperplasia adrenal, são doenças que fazem parte da nossa investigação inicial e descartando elas, a gente sim consegue realmente fechar um diagnóstico certo para paciente. E uma coisa muito importante que a gente vê muito no dia a dia é que a maioria dessas mulheres que têm diagnóstico de SOP estão acima do peso. A literatura mostra que em torno de 80%, 90% delas já têm excesso de peso ou até mesmo podem ser obesas. Então perceba que é uma doença que nunca é sozinha, ela geralmente chama outras doenças, muitas delas têm pré-diabetes ou já são diabéticas, têm resistência insulínica, são pacientes que podem ter doença do colesterol, podem ter gordura no fígado, então a gente tem que realmente ter muita atenção porque é uma doença que aumenta o risco cardiovascular. E como é que a gente faz no consultório, a nossa prática? Geralmente a mulher vai chegar com a queixa de acne, excesso de pelo e oleosidade, ou então ela vai chegar reclamando de alteração do ciclo menstrual, ou então as duas coisas. E aí a gente vai ter que tratar essa mulher. Deu o diagnóstico, excluiu as outras causas, a gente vai iniciar um processo de tratamento. Como é que é feito esse tratamento? Primeiro de tudo, gente, como essa doença ela está muito associada ao excesso de peso, o pilar do tratamento é emagrecimento, certo? A gente sabe que a mudança no estilo de vida com reeducação alimentar e prática regular de atividade física, ela é extremamente importante para o tratamento de praticamente todas as doenças metabólicas e isso inclui a SOP. Tá? Ela melhora não só a questão da resistência insulínica, mas ela controla peso, melhora o perfil glicêmico, melhora o colesterol e com isso acaba realmente melhorando a função reprodutiva da mulher. Então, a mudança do estilo de vida, ela é o pilar do tratamento da SOP, certo? Se é uma mulher que está com excesso de peso ou que tem obesidade, ela precisa entrar no processo de emagrecimento, tá bom? E aí a gente pode sim utilizar medicações com esse objetivo. Existe mulher magra que tem SOP? Existe.
é a minoria, mas existe. Nem toda mulher que tem SOP vai ter excesso de peso, tá? E dentre os medicamentos, o que é que a gente pode utilizar para ajudar a mulher, tanto na parte de excesso de hormônio masculino, como acne, oleosidade, excesso de pelo, e o que é que a gente pode fazer para restituir, restabelecer esse ciclo menstrual. Então, para o controle de excesso de hormônio masculino, a gente vai ter como opção o uso de anticoncepcional combinado, certo? A gente vai ter a progesterona e o estrogênio juntos, onde eles vão agir de forma a diminuir a produção do hormônio masculino e, consequentemente, diminuindo as características, a acne, a oleosidade e o excesso de pelo. E quando essas características do excesso do hormônio masculino são muito importantes, certo? A gente vai sim encaminhar esse paciente para um dermatologista para fazer depilação a laser ou então tratamentos dermatológicos para a acne severa. Agora, existe também aquela mulher que tem as características de excesso de hormônio masculino, mas que a prioridade dela, no momento, é engravidar, certo? Então, nesses casos, eu não vou poder utilizar anticoncepcional para essa mulher, porque o meu objetivo não é contracepção. Obviamente que o uso do anticoncepcional é para o controle dos hormônios masculinos, mas o principal objetivo do anticoncepcional é contracepção. E isso a gente não quer, né? Porque essa paciente, ela quer engravidar. Então, nesses casos onde a paciente está tendo uma dificuldade de engravidar, a gente realmente encaminha para um ginecologista especialista em reprodução, para que ele faça todo o tratamento, né, com medicações orais e, se não puder, vai acabar fazendo fertilização in vitro. E a metformina, doutora? Muita gente me pergunta sobre a metformina, se realmente aumenta a chance de engravidar. E, na verdade, gente, não aumenta, tá? O que acontece que a metformina faz é que ela diminui a resistência insulínica. A indicação formal da gente prescrever essa medicação para um paciente é quando ele tem pré-diabetes ou diabetes. Então, se eu tenho SOP e também tenho pré-diabetes ou já sou diabético, eu posso sim utilizar a medicação e sim vai ser benéfica. Mas se eu tenho só SOP e eu não tenho nada disso, os estudos eles não mostram tanto benefício, tá? A gente pode sim utilizar a metformina como segunda linha de tratamento naquelas pacientes que têm alteração do ciclo menstrual, mas que não podem utilizar anticoncepcional por algum motivo. Elas não podem se expor a hormônios como progesterona ou estrogênio. Então, nesses casos, a gente também poderia utilizar a metformina. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso daqui foi só um resuminho, assim, básico do que a gente ia falar na live. Eu tinha anotado aqui algumas perguntas, mas eu acho que eu respondi praticamente tudo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Aqui é meu Instagram. Mandem mensagem, tá? Que eu vou responder. Assim que eu puder, eu respondo. Não se preocupe, que eu geralmente respondo todo mundo. E eu vou combinar com o Dr. Michel, depois que eu resolver essa parte aí da internet, da gente conseguir fazer uma live sobre obesidade e emagrecimento, tá bom? Se vocês apoiarem a ideia, coloca aqui, escreve, que se tiver realmente um bom número de pessoas se interessando por esse assunto, a gente vai combinar aí qualquer dia essa nova live. Dessa vez vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo e boa noite!